Olá pessoal, muito bom dia. Conforme combinado, teremos a partir de agora uma conversa muito especial com uma pessoa que eu tenho a honra de chamar de amigo. É uma pessoa que eu admiro muito, que eu conheço já há algum tempo e que vai nos dar a honra aqui de falar de seu primeiro livro, Confinado no Fronte, Notas sobre a nova geopolítica mundial. Olha ele aí. Fala aí, André, tudo certo? Guga Chakra, que Uma honra aqui teu alegria! convite, obrigado, hein? Obrigado pelo convite. Uma hora vai voar baixo e eu tenho várias questões para te colocar. Vou ter a honra de te perguntar um monte de coisa aqui e vou começar dizendo que consegui ler o teu livro ontem e as aparências aparentemente enganam, porque 70 páginas parece pouco, mas muito bem escrito, muita densidade, análises robustas. Ele entrega, viu, Google? O teu livro entrega o que promete. Porque Obrigado. você faz uma análise pormenorizada, setorizada, nichada, cada capítulo tem lá uma abordagem muito bem feita sobre aspectos de um ano turbulento, em que a pandemia embaralhou todas as cartas que você já vem tão bem acompanhando há tanto tempo. Eu queria começar da largada do livro, que claramente me impressionou, que foi a sua memória de várias outras coberturas suas. Por exemplo, terremoto no Haiti, por exemplo, guerra da Síria, e você, quando compara com cobertura da pandemia, você muito taxativamente diz a cobertura da pandemia é muito mais desafiadora. Isso me surpreendeu porque eu falei, nossa, mas correspondente estrangeiro em países enfrentando diversos gêneros de catástrofe e o Guga falando da pandemia como um baita desafio. Por quê, hein, Guga? Olha, André, pelo seguinte, pegando aí o terremoto do Haiti. O terremoto do Haiti aconteceu. Aconteceu naquele dia 10 de janeiro, se eu não me engano, de 2010, já vai fazer 11 anos aquele terremoto. Ele aconteceu, eu estava em Nova York, eu embarquei na madrugada seguinte para a República Dominicana, para Santo Domingo, e de lá, aí eu entrei num outro voo, estava o caos ali, mas tinha um grupo de jornalistas grandes, a gente fretou um avião e fomos todos, eram uns 30 jornalistas do mundo todo, todos acabaram pegando praticamente o mesmo voo em Nova York e fomos para lá. Daí chegamos a Porto Príncipe, o terremoto já tinha acontecido, estava o caos total, só que eu não vivenciei o momento do terremoto, eu vivenciei o pós-terremoto. E mais importante, o tempo todo que está lá, claro, chega naquele momento, você não sabe nem onde vai ficar. Fiquei na base militar brasileira, assim como os outros jornalistas brasileiros. Mas você sempre tinha uma segurança de que a hora que você precisasse, qualquer emergência, você entrava num carro, em uma hora você estava na República Dominicana. E a República Dominicana estava normal, não foi atingida pelo terremoto. E mesmo assim, é próximo Porto Príncipe da fronteira. Então você estava ali, você estava para cobrir uma história que ainda acontecia, claro, aquele pós-terremoto todo, foi um drama muito grande, mas psicologicamente você sabia, que você tinha o escape, né? Que você poderia sair dali em caso de necessidade. Eu fiquei uma semana no Haiti, até fui embora depois com o Rodrigo Lopes, do Zero Hora. E outro ponto importante é que meus familiares, meus amigos, as pessoas que eu gosto, não estavam lá. Então, assim, eu sabia que meus familiares estavam confortáveis na casa deles. No caso da Síria ou de Gaza. Gaza eu fui depois que teve o cessar-fogo também, então já não estava quando teve o conflito Israel-Hamas. A Síria eu fui no início do conflito, mas daí tem uma coisa que as pessoas... quando tem a guerra da Síria, a guerra não acontece em todo lugar, o tempo todo. Ela acontece em diferentes momentos, em diferentes lugares. Eu estava em Damasco, fui para outras áreas da Síria, para Dara, fui para as vilas cristãs de Sinai, Amalula, mas naqueles lugares não havia conflito quando eu estava na Síria. Isso é importante, eu nem gosto de guerra em si. Eu tenho interesse pela Síria, pelo Oriente Médio, tudo. Mas uma coisa assim, eu não estava, mas só para comparar essa coisa de guerra em todo lugar o tempo todo, quando você está ali, quando teve a Batalha de Alepo,
a Batalha de Alepo ocorreu numa parte da cidade de Alepo, pegando o Rio de Janeiro, seria como se tivesse ocorrido na zona norte do Rio. Que era a parte oriental de Alepo. Na parte ocidental, que é até a parte mais rica, que tem uma população mais expressiva cristã, muçulmana mais larga, que era a parte pró-regime, eles estavam tendo raves durante a Batalha de Alepo. O mundo todo falando, nossa, Alepo sendo destruído. Ele estava tendo ali. A coisa prosseguia de uma certa forma. Como no Rio de Janeiro, onde você vive, você sabe muito bem que é assim, que as pessoas às vezes estão na praia tendo uma batalha numa comunidade ali ao mesmo tempo. Então tem essa questão. Na pandemia, não. E a outra coisa é que de Damasco você tem uma estrada de pista dupla, que nem do interior de São Paulo, que liga Damasco à fronteira com o Líbano, e daí você passava para o Líbano. O Líbano hoje é uma coisa, quando eu estava... O Líbano piorou muito no último ano. Estava numa situação muito boa. O Líbano, na época, você cruzava a fronteira para o Líbano e estava no Líbano. E aí acabou. O Líbano era uma maravilha, né? Na pandemia, não. Em primeiro lugar, não dava para sair para fazer reportagem. Você corria o risco de pegar o vírus e de passar o vírus. Isso que é importante. De passar o vírus também. Esse é um detalhe importante. Então você tinha que ficar em casa. Isso é um desafio para o jornalista contar uma história a partir de casa, sem poder vivenciar tudo. Em segundo lugar, todas as pessoas que eu conheço corriam risco. Meus pais corriam e correm risco no Brasil. Meus amigos também. Então você tem pessoas, literalmente todas as pessoas correndo risco. Tirando raríssimos lugares, vamos colocar ali Nova Zelândia, no interior da Nova Zelândia, uma coisa assim. Mas basicamente, todo mundo no mundo não tem para onde fugir, até porque eu nem posso entrar na Nova Zelândia na atual circunstância, estrangeiro não pode, só australiano pode ingressar na Nova Zelândia. Então nem isso poderia, você não tem nem para onde fugir. Para chegar na Nova Zelândia você tem que correr um risco enorme, porque você tem que ir para o aeroporto, pegar avião, um monte de coisa que acontece que te colocaria em risco. Então, isso que foi mais desafiador, porque é algo que está em todo lugar e é invisível. Você no Rio, você sabe os códigos. Ontem eu estava até revendo o filme West Beirut, que está disponível por streaming de novo, um filme que eu tinha visto muitos anos atrás, que passa na Guerra Civil Libanesa. Assim, a vida segue porque você sabe, naquela rua você não pode passar, ali tem sniper. Agora, no outro lado ali você pode ir, você pode fazer compra, você pode fazer tudo. Essa velha história, o campeonato sírio de futebol não foi interrompido ao longo de toda a guerra. O cinema de Damasco continua, eles servem sushi no cinema mais chique de Damasco, continuavam servindo sushi normalmente. Os filmes lá passando do meio da guerra. Então, na pandemia não, fechou tudo. Absolutamente. Entendi. Tudo. Então, esse que eu achei que foi o desafio maior. Você também faz uma autocrítica à imprensa de uma forma geral, compartilhando com as autoridades de diversos países por não terem conseguido ou não terem pretendido reconhecer a gravidade da pandemia que no final do ano passado, a partir da China, começou a ganhar escala. Agora, me chamou a atenção o fato, eu queria checar isso com você, você acha que a imprensa... Vamos colocar a nossa parte aqui. As autoridades, as críticas que você faz são muito claras e muito bem embasadas. Em relação à imprensa, você acha que a gente comeu mosca? A gente poderia ter feito, eu diria, uma detecção da gravidade do problema no tempo certo e não fizemos? Falhamos feio, André. Feio, feio, feio. Em primeiro lugar, pela questão da negação. Você já devia ter visto o filme Contágio, já devia ter lido reportagem, que não faltou reportagem, teve capa da Atlantic falando, vai vir uma pandemia. Isso anos atrás, tipo 3, 4 anos atrás. O Obama mesmo falou, Bill Gates fez documentário. Quer dizer, existia, cientistas falavam, vai ter uma pandemia em algum momento. E eu achava até que em algum momento teria uma pandemia grave. Assim, mas a gente sempre acha que essas coisas vão acontecer num futuro que não é agora. Não vai ser agora, vai ser algo para frente. A gente está tranquilo nesse momento, não acho que vai. A gente ficava se negando, e daí começa a ter na China. E aí pensar que a gente viu uma cidade inteira da China, Wuhan, ser fechada,
Uma cidade grande, do tamanho do Rio de Janeiro, de população. Aqui a gente pensa muito em Xangai, Pequim, mas Wuhan é uma cidade grande, que a China tem muitas cidades de 10 milhões de habitantes. Uma cidade grande, sendo completamente fechada. E daí a gente fala, nossa, que alívio, ainda bem que tiraram os estudantes brasileiros de Wuhan e levaram para o Brasil. Bom, teriam ficado mais seguros em Wuhan do que se tivessem retornado para o Brasil. E a gente normalmente, ali, o carnaval no Rio de Janeiro, primárias do Partido Democrata nos Estados Unidos, pessoal discutindo, será que esse impeachment do presidente Trump vai afetar a eleição? E o bombardeio lá, claro que tinha que noticiar tudo isso, do Qassem Soleimani no Irã, mas a gente tudo nessa coisa, falando, nossa, mas também pesava outra coisa, que era a experiência da SARS, que a SARS ficou contida. E, em menor escala, o ebola, que também ficou contido. Mas a gente deveria ter se informado melhor. Em parte porque as autoridades informaram bem. A SARS passava só se você fosse sintomático. A mesma coisa para o ebola. Então era muito difícil uma pessoa sair. Teve caso, mas aquele caso era aquela pessoa que circulou para Nova York, tudo, sair com ebola da África e chegar aos Estados Unidos. Mas nesse caso não, era uma doença extremamente transmissível, que muitas pessoas são assintomáticas e que passam o vírus. E a gente falhou feio ainda, às vezes uma calma. Muita gente, eu acordei quando eu vi, sendo honesto, quando eu vi o norte da Itália. Eu falei, uau, ali é norte da Itália, que é uma região que não tem o que discutir, é rica, Lombardia, rica, não tem, é mais avançado do que qualquer lugar no Brasil, mais avançado que muitos lugares nos Estados Unidos. Chegou na Lombardia, eu falei, agora não tem mais como evitar, vai chegar inevitavelmente aos Estados Unidos. Tinha alguma coisa até meio ridícula aqui em Nova York, que tinha gente que tinha medo de ir para Chinatown no começo, André. A Globo é do lado de Chinatown, Tribeca é o bairro vizinho, meio que mistura com Chinatown. Mas tinha gente que tinha medo, falar, vai para Chinatown, que é um absurdo total. A China tem 5 mil mortos até agora, por mais que tenha mentido, vamos colocar que mentiu, na verdade, 10 vezes mais, são 50 mil num país de 1 bilhão e 200 milhões. Aqui nos Estados Unidos são mais de 250 mil, com uma população 4 vezes menor que a população chinesa. Então, não tem nem como comparar o fracasso total. Então, a gente falhou feio naquele começo, mas eu acho que, assim como algumas autoridades, boa parte da imprensa, a partir da segunda quinzena de março, mas é muito tempo perdido, foram 2 meses e meio, né? Aí a gente começou a acertar bastante, especialmente levando. O importante nessa questão foram os especialistas, eu acho que eles foram fundamentais. Eu lembro sempre da Margarete Dalcombo, entre outros, vários que iam lá no Globo News em pauta, explicando. E nosso papel era fazer perguntas, né? Porque a gente era a população com dúvidas. Como a gente pode esclarecer toda essa questão? E também aí criticando as autoridades, os erros, a parte política também. Não, e você no livro lembra que eram 4 voos diários de Wuhan para Nova York. Você também elogia o Trump com a decisão dele assim de martelar lá, olha, não quero mais voo direto para cá, embora você também tenha observado que existiam rotas alternativas e que o estrago estava feito. Agora, quando cai a ficha, e todos nós tivemos o nosso momento de cair a ficha, aqui em casa, por exemplo, eu me lembro exatamente do dia que eu percebi, vai mudar muita coisa na rotina de todos nós. E você, ao vivo, e o livro você aborda essa questão, e eu achei muito bonito da sua parte, você reportar o lado humano do correspondente internacional nos momentos em que, ao vivo, no rumo dos acontecimentos, você se permitiu, e eu acho, é uma opinião minha, que isso explica muito da empatia que o público tem por você, no sentido de percebê-lo na sua dimensão humana. Então, a emoção de perceber o drama das famílias não poderem, durante um tempo, se conectar e se ver, principalmente as famílias que têm avós, avós, bisavós em isolamento, e no momento que explodiu a bomba em Beirute, no porto, que você também deixou vir à tona a sua emoção. Eu queria, portanto, lhe perguntar isso. Como você lida, depois desses 2 episódios, qual foi a percepção que você teve de permitir ou de não ter como controlar a emoção que vem
à tona e que se transforma num choro contido. Qual é a leitura que você faz do espaço da emoção no jornalismo que você pratica? Olha, eu acho que o jornalismo está mudando nos últimos tempos e eu tenho esse perfil mesmo, assim como você tem também, né, André? Assim, e que outras pessoas na Globo News também têm, que a gente tenta passar essa emoção. E daí foram 2 episódios. No caso aqui de Nova York, da pandemia, que eu estava conversando, sou muito amigo do Caio Blinder, eu gosto muito do Caio, estava conversando com o Caio fora do ar antes, e daí a gente percebeu, nossa, vai acabar tudo, né? Assim, vai fechar, a gente não vai vir mais para o estúdio, vai fechar os restaurantes, não vai ter mais escola, vai acabar essa Nova York que a gente conhece, a gente não sabe até quando. Agora é uma situação muito mais confortável do que a gente estava, porque agora a gente sabe que tem vacina e funciona. Sabe? Agora é uma questão diferente, mas na época a gente não sabia até onde chegar, todo o impacto que teria, que foi, de uma certa forma, em termos de mortos, até pior do que no Brasil, nos Estados Unidos e alguns lugares, na Europa Ocidental, foi pior do que se imaginava. E a dimensão do que veio em Nova York, foi no 15 de março até que eu chorei, no que veio depois... André, assim, o que aconteceu em Nova York não aconteceu no Brasil. Eu acho que talvez só em Bérgamo, na Itália, e talvez alguns outros lugares isolados pelo mundo. Por quê? Nova York é uma cidade que você vive, é uma cidade totalmente pública. No Rio de Janeiro, muita gente usa transporte público, mas tem muita gente que usa carro. Nova York é todo mundo transporte público. Então tá todo mundo ali no metrô, os apartamentos são muito pequenos em Nova York, então todo mundo vive na rua, então tá todo mundo circulando bastante por Nova York. E daí veio aquela... E é uma cidade conectada com o mundo todo, como você falou, vários voos de Wuhan para Nova York todo dia. Do Brasil você tinha que fazer Wuhan, Xangai... Não, talvez acho que Wuhan, Dubai, Dubai, São Paulo. Deve ter voo Wuhan, Dubai, provavelmente. Mas Wuhan, Dubai, Dubai, São Paulo. E aí... Aqui em Nova York não, daí de repente foi assim, isso era 15 de março, mas daí chega, abril começa todo dia, 100 mortos, aí dia seguinte 200, 300, 400, aí começa a bater quase 800, depois recalculou, chegou a ter dia que morreram 1.200 pessoas por dia em Nova York, cidade de Nova York, que é uma cidade assim, que é do tamanho de Wuhan e do Rio de Janeiro. Nova York é menor do que São Paulo, as pessoas comparam com São Paulo, Nova York é do tamanho do Rio. E a outra coisa que aconteceu em Nova York, algumas cenas, por exemplo, o hospital de campanha no Central Park. O Central Park é um local meio assim, mágico no imaginário das pessoas no mundo todo, porque tem muito filme e tudo. É um lugar maravilhoso, de fato. Eu acho que é o parque mais bonito do mundo, porque tem aquela coisa urbana, daqueles prédios em volta e aquele verde no meio. O Central Park é maravilhoso. Daí tem um hospital de campanha no Central Park. Aí você vê aquele navio hospital chegando para atracar no Chelsea. O Chelsea que as pessoas lembram das galerias de arte e tudo, atracando ali na região um pouquinho para cima do Chelsea. Aquela cena, o barulho das ambulâncias. E ambulância aqui, a ambulância no Brasil é ritmada, né? A ambulância em Nova York, ela tem um barulho aleatório, ela faz muito barulho. E era o tempo todo fazendo barulho aqui em Nova York, as ambulâncias, era ensurdecedor. Algumas informações, por exemplo, ao longo de uma semana tinha mais ligações para o 911, que é o número de emergência, o 90 no Brasil, aqui em Nova York, do que houve no dia 11 de setembro. Uau! Então você imagina a dimensão. Aí chegou um momento que não tinha onde colocar os corpos. Que os corpos eram colocados em caminhões frigoríficos. Daí você está vendo isso em Nova York, que é a cidade mais rica do mundo. Não é a cidade mais rica per capita, mas em números absolutos é a cidade mais rica do mundo. É mais rica que Tóquio, é mais rica que Londres, é uma cidade riquíssima. E aqui em Nova York é aquela coisa. Se você fosse para o hospital, você dava tchau para a tua família em casa. Em casa. E você era levado para o hospital para não ver mais até o momento que você fosse curado. Então você tinha aquele medo. Então foi muito forte aqui em Nova York. No caso de Beirute, aí é diferente, porque tem essa relação. Eu tenho uma relação próxima com Beirute, como muitos brasileiros têm, pela nossa origem libanesa, né? E é uma cidade que eu conheço super bem. E Beirute tem uma coisa como o Rio de Janeiro, é uma cidade trágica e mágica. Só que ela ainda resume mais o mundo, ela tem mais imperfeições e mais qualidades do que o Rio de Janeiro. Ela é mais cosmopolita que o Rio de Janeiro,
isso não tem como negar, uma cidade mais global do que o Rio de Janeiro. Ela é multirreligiosa no sentido literal da palavra. O Rio de Janeiro você tem diferentes correntes cristãs, mas lá você tem todas aquelas correntes cristãs, cristã maronita, cristão grego-ortodoxo, cristãos armênios, cristãos grego-católicos. Você tem muçulmano sunita, muçulmano xiita, os drusos. Você tem essa divisão por bairros da cidade. Você tem, como no Rio de Janeiro, uma riqueza extrema, mas ainda mais em alguns momentos que o Rio de Janeiro, aquelas lojas caríssimas no Beirute Souks, ao mesmo tempo você tem áreas pobres em Beirute, você tem todo o histórico de guerra civil que devastou a cidade, mesmo entre 75 e 90, a cidade se reconstruiu, você está vizinho de um país em guerra civil e de outro que é inimigo. O Líbano é do tamanho do Sergipe, é um país minúsculo, só que ao mesmo tempo uma geografia gigantesca, as montanhas, o Vale do Bekaa, tudo aquilo lá. E é um país que já vinha sofrendo com crise econômica, que daí é algo que o Brasil já sofreu, mas ali era crise econômica padrão Argentina, mais aguda do que o Brasil passou. Crise política, e na política eu acho que lembra muito o Rio de Janeiro, o nível de corrupção é muito elevado no Líbano, e com todas essas dificuldades, aí de repente vem aquela explosão, aquela cena daquela explosão que eu vi pessoalmente. Impressionante. Foi o 11 de setembro, o tsunami e o Brumadinho. Foram as cenas assim que acho que são equivalentes à cena da explosão, e até mais, porque aquela cena que a gente já viu muito em filme, a explosão numa cidade, assim, e daí realmente foi algo que mexeu muito comigo, porque é uma cidade que eu gosto muito. Só para os ouvintes, para quem está nos acompanhando saberem, o Líbano, a situação em Beirute continua muito ruim, porque o porto destruiu, as pessoas não estão conseguindo reconstruir os prédios. Foi numa área mais rica de Beirute, teria sido como se fosse Leblon, Ipanema, essa parte mais rica que foi afetada. Então muitos dos moradores, não todos, alguns conseguiram ir para outras partes, mas está ainda sem vidro, os prédios estão pelados, né? Ainda está muito devastada a cidade. A parte do livro que você fala da sua amiga Karma, comunicando no calor dos acontecimentos o que estava acontecendo por lá, é muito tocante. E você também diz que, se pudesse, não fosse a pandemia, você gostaria de acompanhar de perto essa situação por lá, ver em que medida, além de cobrir, poderia estar ajudando. E aí a gente entra numa faceta do Guga muito interessante, que é essa condição de ser um paulistano nato, que escolheu Nova York para morar, trabalhar, casar e ter filhos, e o coração batendo do outro lado do Atlântico na direção do Líbano. Você é um cidadão do mundo, como é que você se situa na sua geopolítica? Como é que você está situado aí? Não, que tem essa questão, primeiro, assim, eu sou típico paulistano no sentido, cresci em São Paulo, sou palmeirense, fanático anti-São Paulino também, né? Que o pessoal, muitas vezes, fora de São Paulo, vê muito que imagina que a rivalidade seja Palmeiras e Corinthians, e é muito grande, mas tem uma rivalidade Palmeiras e o time das ruínas do Morumbi, que é gigantesca, né, entre os dois times, mas enfim, sou um paulistano típico, e assim como muitos paulistanos, eu tenho origem imigrante, né? E assim como muitos brasileiros também, mas em São Paulo é muito forte. Basta ver na eleição de hoje, você tem o Boulos também é neto, ou não sei se é neto ou bisneto de libaneses, mas você teve o Fernando Haddad, que também é de origem libanesa. Muito próximo, o avô dele, tudo, ele cresceu na 25 de março. Paulo Maluf, filho de libaneses, também foi prefeito de São Paulo, teve o Salim Coriati. A Globo News é um núcleo... Kassab. Não só Globo News. Você sabe que o William Bonner é de Rachaya, que é a mesma vila da minha família. O William Bonner Benemer, ele é libanês, de origem libanesa também, os avós dele. A Andréa Sadi, a Júlia do Alíbio, o Camarote, que não fala muito, a Beth Pacheco, porque daí não está o sobrenome libanês que eles estão usando, mas eles são também netos de libanês. Então você tem essa coisa paulistana. Agora, no meu caso, eu me apeguei muito à questão do Líbano, passando pelos meus avós, mas pelo meu pai também. Ele levou a gente para o Líbano, ainda nos anos 90, no pós-guerra civil, fizemos uma road trip pelo Oriente Médio, eu tive interesse pelo Oriente Médio, daí acabei ficando com essa paixão muito grande para o Líbano, fui correspondente do Oriente Médio, então eu tenho um amor. Beirute é a cidade que eu amo de fato,
mas eu escolhi para viver Nova York, porque Nova York primeiro por questões profissionais, né? Para estudar, porque aqui tem. Eu até passei na Universidade Americana de Beirute para o mestrado, mas era um mestrado em estudos do Oriente Médio, na Colômbia era com foco em Oriente Médio, mas era de relações internacionais, e era a Colômbia, que era uma universidade que eu sempre tive um carinho muito grande, achava linda quando eu ia para Nova York, que Nova York é essa capital do mundo, e daí por questões profissionais vai ficando. Então, eu adoro Nova York. Tem duas outras cidades que eu adoro, a cidade que eu acho mais fascinante no mundo, que é Istambul, e Buenos Aires, que não tem como não gostar, né? Aliás, tem que fazer uma live com o Ariel. Não sei se já fez, André, mas tem que fazer fazer uma live Ariel. com o Ariel. E você faz uma dobradinha com o Ariel no Twitter, assim, interessante, fazendo perguntas. Ariel, se puder, por favor, responda. Não, você sabe da uma história? Enciclopédia, né? Não, mas você sabe da história, André? Porque a Folha de São Paulo, o Estadão tinha os correspondentes fixos. O Ariel era o correspondente do Estadão em Buenos Aires, e a Janaína Figueiredo do Globo, inclusive. A Folha tinha na época, o correspondente bolsista que eles chamavam, que você ficava um período no lugar. Eu fui correspondente bolsista em Buenos Aires com 23 anos. Cheguei lá e estava o Ariel Palacios, né? Daí era o meu concorrente. E daí ele me adotou, virou um mentor meu, e a gente ficou muito amigo desde então. A gente até escreveu um livro junto, tá aqui, ó, curiosamente, né, sobre futebol argentino, mas a gente está falando do outro livro. E daí eu e o Ariel ficamos muito amigos até hoje. E é impressionante. Ele sabe tudo de tudo, inclusive de futebol, embora ele não goste de futebol, do futebol do jogo, mas ele sabe todas as histórias de futebol em si, assim, mas ele não gosta. Ele torce pelo Londrina, curiosidade maluca, né? Mas ele é torcedor do Londrina, mas ele não gosta de futebol. Mas é por isso também que eu gosto de Buenos Aires. Eu gosto daquela decadência argentina, né? É triste, mas é uma decadência. Que Beirute também tem, que você sabe que o auge foi no passado. O Rio de Janeiro também tem essa coisa, assim, que os melhores momentos, infelizmente, já passaram. Muito rapidamente, já que você mencionou o Ariel, eu já tive com o Ariel algumas vezes, inclusive já perguntei isso para ele, mas me interessa a sua opinião sobre o que explicaria a sonoridade, a musicalidade do sotaque palaciano. O que seria isso? Surge de onde, de que jeito? Olha, alguns motivos, isso é meio especulação minha, coisas que eu já... Ele não gosta de falar tia, dia. Ele fala dia, tia. Ele não gosta de repetir palavras na mesma frase. Então ele gosta muito de usar sinônimos. Então isso acaba enriquecendo bastante quando ele fala. Ele fala de uma certa forma um português mais arcaico. Existe sim uma influência que ele não percebe do espanhol na forma que ele fala português. E isso mesmo quando um brasileiro mora na Argentina, pela similaridade das línguas, alguns termos, assim, eu lembro que o Clóvis Rossi da Folha também falava por ter morado na Argentina. Então os argentinos falam, nós os argentinos somos, assim, uma coisa assim, que brasileiro fala, não é exatamente isso, agora perdi como que era a construção, mas enfim, mas ele usa algumas construções que vêm do espanhol. Ele cresceu com pai e mãe falando espanhol na casa dele também, porque ele nasceu em Buenos Aires, mas ele cresceu entre Londrina, Governador Valadares e São Paulo, morou em Madrid, depois voltou para Buenos Aires, que é a cidade dele. Mas ele se considera brasileiro, assim, aliás, isso é importante. O Ariel não gosta, ele tem muito orgulho de falar que é brasileiro acima de tudo. E você vê que a forma dele falar não é um sotaque portenho, o português, né? Não é? Ele fala com português, eu diria, mais arcaico, e quase até alguns momentos parece o português de Portugal. Guga, não é o propósito do livro, embora você aqui também, em alguns momentos, compartilhe aquilo que é uma marca sua. E eu acho que você tem plena noção disso. A sua erudição, a sua cultura, o nível de informação que você tem sobre uma parte do mundo que os brasileiros conhecem muito pouco e fazem muita confusão e tem muito preconceito, é tudo árabe. E aí você consome nessa subserviência cultural o cinemão americano, é tudo árabe, extremismo islâmico, terrorista. Aí vem o Guga Chakra e começa a descortinar a enciclopédia de uma parte do mundo extremamente
rica do ponto de vista cultural, multifacetada, nas várias influências que ao longo da história foram determinando nichos de fé, de musicalidade, de gastronomia. Essa sua, eu diria, forma de se interessar, se apropriar desse conhecimento e devolver gentilmente isso nos pacotes jornalísticos que você se envolve. Essa sua cultura dessa parte do mundo que os brasileiros conhecem tão pouco, nasce em que momento e qual foi a sua percepção dessa aproximação? Foi apenas pelo coração? Você falou, como jornalista eu tenho uma missão a cumprir, porque muito poucas pessoas no Brasil conhecem a riqueza e a diversidade cultural, histórica dessa parte do planeta. Olha, eu acho que... Bom, primeiro tem a questão de ter origem lá, isso acaba... você acaba se perguntando, quando aí você vê teu avô é cristão grego ortodoxo, tua avó é cristã grego católica melquita, e daí ficam falando só de muçulmanos, das pessoas de origem islâmica e judaica de lá, mas todos os descendentes de libanês quase que eu conheço no Brasil, com raras exceções, têm origem cristã, daí você começa para lá, daí você começa aos poucos ir desvendando, também estudando, tudo. Aqui tem um monte de livro até aqui para mostrar, mas você acaba tentando explicar. E mais importante é ir lá e conhecer. Quer dizer, quando você chega a Damasco, aí você entra no bairro de Batuma, na cidade antiga de Damasco, daí você vê todos aqueles sinos tocando, todas aquelas igrejas. Aí você, claro, você vai estudando, você vai perguntando, aí você vê que tem 3 patriarcados religiosos em Damasco. Você tem o patriarcado grego-ortodoxo antioquino, você tem o patriarcado grego-católico antioquino, também o patriarcado siríaco, cristão siríaco lá. Aí você fala, nossa, mas daí falam que no mundo árabe não pode ter cristão e tem 3 patriarcados, eu estou andando aqui e estou vendo com meus próprios olhos. Aí eu vou até Malula, uma cidade que fala aramaico, eu falo, nossa, e daí tem gente que fala que são os donos do cristianismo no Brasil, né, ficam falando tudo, eles não sabem falar aramaico, eu estou vendo aqui que as pessoas aqui em Malula, elas falam aramaico, que coisa assim, interessante. Daí eu vejo pessoas que falam que são grandes defensores do cristianismo, combatem a cristofobia, e daí eu vejo que elas vão para a Terra Santa e não vão visitar Belém, onde está a Igreja da Natividade, onde, segundo a tradição, nasceu Jesus. Eu falo, nossa, como uma pessoa cristã vai até a Terra Santa, está ali em Jerusalém. Jerusalém para Belém é muito mais perto que Ipanema Barra. É muito mais perto que Ipanema Barra. E não vai até Belém, onde o prefeito é cristão, inclusive, não tem nem o que argumentar, não, que é controlado por muçulmanos. Não é verdade. Não é controlado por muçulmanos. Prefeitos de Belém sempre, todos os prefeitos de Belém sempre são cristãos, uma cidade cristã palestina. Daí a pessoa fala, nossa, mas tem palestino cristão? Tem, o Arafá casou com uma cristã, por exemplo, e a filha do Arafá era batizada. O braço direito do Arafá, Hannah Ashrawi, era cristã. O Jorge Rabashi, que foi o líder da Frente Popular pela Libertação da Palestina, era cristão. O atentado de Munique foi liderado por um cristão, e o nome da operação terrorista em Munique contra Israel era de 2 vilas cristãs. Não é que todo cristão é bonzinho, mas tem que ter isso em mente. Então, eu tento mostrar que todo muçulmano é terrorista. Como todo muçulmano é terrorista? Você não está vendo o Zidane fazer gol? O Zidane é muçulmano. A vacina da BioNTech com a Pfizer, o fundador da BioNTech é um imigrante muçulmano turco na Alemanha. Então não quer imigrante, você perde essa pessoa também, porque ele é imigrante muçulmano turco na Alemanha. Há terrorismo entre os muçulmanos? Claro que há. O muçulmano é tão diverso quanto o cristianismo. Mesmo dentro do Brasil a gente vê diferentes correntes, as batalhas, né? É a mesma coisa que se enfrenta. Você vê pessoas mais extremistas no Brasil, a mesma coisa acontece nesses lugares. Eles estão lidando com tudo isso. E tentar, então meu objetivo sempre foi mostrar, daí tem pessoas que falam que Israel é horrível, tudo. Israel e Palestina é um conflito que todos os dois lados têm sua narrativa, é importante conhecer os dois, saber. A pessoa cresce dentro de um meio dela. Então, por exemplo, um palestino de Ramallah vai ter uma visão de mundo diferente de um israelense de Tel Aviv. Não tem como.
a experiência da família, de tudo. É óbvio que um vai enxergar o mundo de uma forma diferente. A gente tem que mostrar essas duas formas. Não tem o certo e o errado. Tem você defender que haja paz entre os dois. Qualquer coisa que seja contra a paz está errado. E não dá para generalizar uma população de israelense ou de palestino. Eu critico o Hamas abertamente. É um grupo terrorista, o Hamas. Eles fizeram atentados, colocaram homem-bomba e explodiram um casamento. Como isso não é terrorismo? É claro que é terrorismo. Como também critico os assentamentos israelenses em território palestino, bloqueios ali, tudo. Você vai tentando criticar. Agora, o que eu sou defensor é um Estado palestino e um Estado israelense vivendo em paz e segurança. É isso que eu defendo. Conheci bem os dois lugares. Eu tive a oportunidade, por exemplo, Golã, Israel e Síria. Eu fui para o Golã pelos dois lados. Fronteira Israel e Líbano. Já fui várias vezes pelo lado libanês e já fui pelo lado israelense. Você vai entendendo. Mas o importante é entender o que cada lado tem no conflito, tentar ampliar, por exemplo, na Síria, só porque eu sei, acho que eu estou. Não, ainda temos tempo. Da Síria, uma coisa que me irritava é que havia uma noção certa em relação ao regime do Bashar al-Assad, que é uma ditadura sanguinária. Isso estava certo. Dessa parte eu não discuto. O que estava errado? Muitas pessoas achavam que a oposição síria, isso até vejo documentários muito bons, mas dando a entender que era uma luta de democratas idealistas contra a ditadura sanguinária. Havia sim democratas idealistas, isso sempre há, mas logo muito no início do conflito, grupos armados jihadistas tomaram controle, o que é natural. Quando há um conflito, quem tem arma toma o controle. Então, aquele estudante, defensor da democracia, baixa ditadura, esse continuava existindo, só que ele não tinha arma. E daí quem tem arma domina, e esse fica perdido entre uma ditadura e milícias jihadistas ultra-radicais. Daí quando aparece o grupo Estado Islâmico, as pessoas ficam espantadas, falam, nossa, o grupo Estado Islâmico era um grupo opositor ao Bashar al-Assad. Quando você arma grupos opositores, como os Estados Unidos do Barack Obama fez, esses armamentos acabam. Porque ali não tem, que nem algo mais não sei comparar exatamente com milícias no Rio, mas algo ali, a arma vai, é dinheiro, tudo, envolve tudo. Então, na Síria, eu tentava explicar isso também. Agora eu falei do Obama, também vou aproveitar. Eu acho que o Obama fez muita coisa boa, mas ali no Oriente Médio, o Obama ele levou adiante bombardeios de drones no Iêmen, que sim, mataram terroristas que nem o Anwar al-Awlaki, que é líder da Al-Qaeda na Península Arábica, mas matava civis. Aí falava, mas é que no Iêmen... Não, no Iêmen tem pai de família que morreu em bombardeio do governo Obama. Tem criança que morreu. Um que morre eu já acho inadmissível. Se ele é governante, tem que levar... Eu, como jornalista, tenho obrigação de criticar. Ele matou, o governo dele matou civis. E da Líbia, que derrubou o regime do Muammar Gaddafi. Ótimo, mas o que ficou no lugar? Uma guerra civil. Então, assim, com Gaddafi, então vai derrubar todo ditador? Vamos invadir a China agora, vamos invadir a Arábia Saudita. Sim, porque é ditadura. Sim. Então também tem essa coisa toda. E agora, mais recente, do Trump, o pessoal trumpista, que gênio, conseguiu fazer a paz de Israel com Emirados Árabes. Aí também tem que explicar, na verdade, Israel é aliado dos Emirados Árabes há 10 anos. Isso foi o Netanyahu, que é brilhante. O Netanyahu, que às vezes a gente tem que... O Netanyahu critica as políticas dele e tudo, mas daí quando você vê um cara que realmente é um político brilhante, ele percebeu que esses países, ditaduras do Golfo, nunca ficaram nem aí para os palestinos, que o problema deles era com o Irã, se aproximou deles, sabe que eles precisam ter um aliado, se ter acordo com Israel é bom para eles nos Estados Unidos, fez o acordo e ainda deu de presente para o Trump poder celebrar, enfim. Então o mérito é do Netanyahu, não do Trump. Então, mas enfim, essas coisas que eu tento esclarecer daquela região e mostrar também. Assim como às vezes me irrita como as pessoas têm uma imagem equivocada do Brasil, tem que também buscar explicar. No caso do Líbano foi um pouco mais fácil, deve ter acompanhado a cobertura, pela enorme quantidade de brasileiros que vivem no Líbano. Eu acho que em nenhum país do mundo, tirando Portugal talvez, Estados Unidos, óbvio, você conseguiria encontrar tantos personagens brasileiros como foi na cobertura. Você tinha, cada meia hora entrava um brasileiro de diferentes classes sociais, diferentes religiões,
comentando sobre o Líbano, né, brasileiro, porque tem muito libanês no Brasil, mas tem muito Brasil no Líbano. Só uma história rapidinha, eu fui fazer uma matéria no sul do Líbano uma vez, e daí você, para ir para o sul do Líbano, na época, você precisava, que tinha tido a guerra Israel-Hezbollah, você precisava de uma autorização do Hezbollah Media Relations. Peguei a autorização, fui lá, daí eu fui na prisão de Riad, que a guerra do sul do Líbano, nos anos 80, tinha um exército do sul do Líbano, que era cristão, então também tinha que tomar um certo cuidado pela minha origem. Mas enfim, que era apoiado por Israel. Mas eu fui lá. Aí o cara que me recebeu, eram dois caras, ambos falavam português, com sotaque. Ele falou, não, que morei em Foz do Iguaçu. Ele perguntou, para que time você torce? Eu falei, eu sou palmeirense. Ele falou, ei, esse é pior que israelense. Era melhor ser, que o cara era corintiano. Então você vê assim, que tinha lá um cara do Hezbollah torcendo pro Corinthians. Então você tem todas essas coisas. Do Líbano é um pouco mais fácil, da Síria é mais difícil, e de Israel, parecia que Israel-Palestina entrou numa coisa de direita, esquerda, que é equivocada, infelizmente, no Brasil. Tem que entender os dois lados. É um conflito, que nem Armênia e Azerbaijão, é um conflito. Tem os dois lados, têm suas narrativas, e claro que eles estão buscando o que é melhor para eles. Então, lembrando essa crítica que o Guga sempre faz, pontuando a trajetória do Obama à frente dos Estados Unidos, e quando ele recebeu o Nobel da Paz, esse episódio do envolvimento direto de Obama com a eliminação de civis usando drones militares foi colocada na mesa. No livro você também fala da entrevista que você fez com Bashar al-Assad, dizendo que ele parecia um nerd. O livro tem pérolas deliciosas. E eu queria ouvir rapidamente a sua opinião. A notícia de hoje, ontem, teve a eliminação sumária da maior autoridade do Irã em assuntos nucleares. E há rumores de que Trump estaria intencionando, antes de largar o osso, que ele teima e resiste em passar o bastão para Biden, realizar um ataque contra o Irã. Eu queria saber se você atribui esse ataque de ontem a esse pesquisador importante iraniano a Israel, e se você acredita que, de fato, Trump tem interesse em atacar o Irã. Olha, a primeira ação que matou o Mohsen Fakhrizadeh, que fala, eu sei falar isso porque eu tenho um amigo iraniano brasileiro, o Flávio, que ele me manda sempre como que a pronúncia é correta, o Flávio Hasek, mas a questão é a seguinte, o Netanyahu já tinha mencionado esse cientista algumas vezes, falando que ele era um dos grandes problemas. E aí entra naquela questão, Israel e Irã. Se eu sou israelense, eu não quero, em hipótese alguma, que o Irã tenha armamentos atômicos. E se eu sou israelense, eu farei o possível para que o Irã não tenha armamentos atômicos. O Netanyahu pensa dessa forma. Para o Netanyahu, a eliminação do Fakhrizadeh é positiva. Ele elimina um cérebro do programa nuclear iraniano. Tem total lógica. Por que agora? Porque agora o Trump ainda está no poder, deve ter surgido oportunidade, isso a gente nunca pode esquecer, surge oportunidade, não é que sempre vai ter essa oportunidade, ele autorizou a ação, foi uma ação bem sucedida. Se você é do regime iraniano, o regime iraniano é diferente de povo iraniano. E lembrando, Israel, por que Israel tem medo do Irã? Porque eles já ouviram várias vezes o regime iraniano dizendo que quer destruir Israel. Algumas pessoas podem falar, isso é retórica, eles nunca vão conseguir, Israel tem bomba atômica. Pode até ser, mas se você ouve todo o tempo que querem destruir o Brasil, você fica com medo. É natural. Então você fica cauteloso. No caso do regime iraniano. O regime iraniano observa o Trump se deslocando 3 vezes para se encontrar com Kim Jong-un, que tem bomba atômica, e fazendo todo aquele grande Kim Jong-un, tratando como estadista, e você vê o que os Estados Unidos fizeram com Saddam Hussein, que não tinha bomba atômica, e com Muammar Gaddafi, que não tinha bomba atômica. Se você é do regime do Irã, você fala, bom, pela lógica, o que garante mais estabilidade para mim? Ter bomba atômica. Por um momento, eles falaram, talvez, quando estava Obama no poder, ali eles falaram, vamos tentar negociar um acordo. Eles assinaram um acordo nuclear com os Estados Unidos, que eles falaram, bom, vamos favorecer a economia. Daí acho que para o povo iraniano é até melhor. O povo iraniano deve preferir uma economia boa do que uma bomba atômica. Aliás, muitos deles querem se livrar dessa ditadura extremista religiosa. Né? Imagina no Brasil ser governado por um regime extremista religioso que fica falando de Deus o tempo todo. Querendo... Olha que... Então, mais ou menos...
Tem gente querendo isso, mas vamos... Não, porque mas é isso. A sociedade iraniana, muitos não gostam do regime. Para eles, o importante é a economia. Mas, enfim, o regime, de fato, negociou e estava cumprindo. Isso é fato. Segundo a Agência Internacional de Energia Atômica, o Trump saiu do acordo, aí eles ainda não voltaram com tudo, mas é claro que agora eles têm uma desconfiança dos Estados Unidos. Porque eles, em qualquer lugar do mundo, existe uma coisa cultural. Você assinou um acordo. O Irã assinou um acordo com os Estados Unidos. Aí você não imagina, então agora a gente vai assinar um com Biden, e daí na outra eleição entra Nikki Haley e sai do acordo de novo. Não dá para viver assim, então é algo complexo. Mas dito isso, foi uma ação do governo israelense. Sobre o Trump, André, é uma figura muito difícil. A gente não sabe. Aquele dia, numa coletiva, ele começou a falar de injetar não sei o que no corpo para combater a Covid-19. Essa reportagem do New York Times falou que ele cogitou atacar o Irã. Ele cogitou também em outra matar o Bashar al-Assad. Em outra, ele cogitou que atirasse na perna de imigrantes. É tudo assim. Eu acho que passa pela cabeça dele, assim, vamos lá, dá para bombardear lá o Irã? É uma coisa assim, que naquele momento passou pela cabeça dele, vamos? E daí o pessoal que já conhece fala, meu, daqui uma hora ele vai ter esquecido disso daí. Ele vai estar querendo fazer um acordo entre o Irã e a Arábia Saudita, porque ele gosta de fazer acordo também. E uma coisa que é genuína do Trump é que ele realmente critica a parte bélica do Bush e do Obama, mais do que o Trump, a base do Trump. Tem o Tucker Carlson, que é o âncora da Fox News, que é trumpista e ele é bem a base do Trump. Eu vi ele criticar o Trump 2 vezes. Quando o Trump bombardeou Bashar al-Assad, bombardeou a Síria, né? Que ele virou e falou que o regime do Bashar al-Assad era defensor dos cristãos, que de fato é apoiado pelos cristãos. Ele falou que se derrubasse, ele até fez uma análise relativamente correta da situação. E ele falou, e o que você vai colocar lá? Ele gritava, o que você vai colocar no lugar do Bashar al-Assad? Os terroristas islâmicos, ele ficava essa vez, e quando matou o Soleimani, que ele falou, caramba, você quer ter uma guerra com o Irã? Falou, a gente fez todo esse tempo para sair do Iraque, então a base trumpista não gosta de guerra, eles não querem. Ele fala, meu, eles que se virem no Oriente Médio, isso é problema deles. Eu não vou ficar gastando dinheiro para defender a Arábia Saudita, de onde vieram 15 dos 19 terroristas do 11 de setembro. É uma visão que muita coisa até eu tenho minhas concordâncias, assim, ficar pagando mais de $1 bilhão para a ditadura corrupta do Egito todos os anos. Tem coisas que Então eu não sei se o Trump colocaria em risco isso daí também, porque assim, é algo complexo. Agora, o Netanyahu poderia usar esse momento para bombardear Natanz. Isso poderia, talvez, ser um momento que ele pega e bombardeia. Daí ele vai fazer os cálculos dele. Se o Netanyahu bombardear Natanz, eu acho que é porque dá. Porque o Netanyahu é duro, assim, mas o Netanyahu, eu insisto, eu tenho 1000 críticas a ele, posições dele em relação a palestinos, mas que ele é um gênio geopolítico como o Putin, nem tanto. Ele é mais que o Putin, ele é. Então, se ele atacar, é porque dá. Então, é isso. Vamos sair da tensão geopolítica e fazer uma imersão na paz que só as águas das piscinas ou a paz que só os mares calmos permitem o correspondente Guga Chakra encontrar-se com sua alma, com seu espírito, com a sua essência. O capítulo do livro intitulado O Mergulho. Eu vou confessar a você, Guga, eu acho, amigo, que você, em algum momento, deveria cogitar da possibilidade de fazer um livro inteiro sobre seus insights, suas percepções, sobre os benefícios do contato com a água, da natação. O Guga apresenta no livro uma rota pormenorizada das melhores piscinas que ele conhece no mundo e te prepara, porque ele já nadou, e eu não sei se já chegou a 100, mas com certeza dezenas e dezenas de piscinas das melhores, porque ele pesquisa antes. Ele quer saber, não, eu estou indo para tal lugar, eu já vou fazer um agendamento, já vou para lá. E a nossa querida Ana Maria, mulher do Guga, no auge lá do confinamento, vendo o companheiro sofrendo 2 meses e meio afastado das águas. E ele narra no livro que até na banheira de casa ele foi buscar um refúgio para tentar apaziguar ali um corpo de peixe.
Ana Maria te deu um presentão. E eu queria entender, então, essa importância de ter uma companheira que lhe propiciou, e quero que você diga o que você ganhou de aniversário, graças à sensibilidade da Ana Maria, e a importância da água na sua vida. Não, Ana Maria, o que aconteceu? A gente estava aqui na pandemia, ficava em casa, tudo, daí já estava no final de maio que estava melhorando. Mas em Nova York ninguém tem carro. Mas o que aconteceu agora na pandemia é que algumas pessoas começaram a comprar carro usado. A gente comprou um carro usado, e você sabe que é muito fácil comprar carro usado aqui. Você tem um site na internet que você escolhe, carro tem ao redor dos Estados Unidos inteiro, assim você fala o modelo, o ano que você quer, tem o preço, aí você tem o site mesmo, eles já tem quem faça o test drive para você e te dá uma garantia do test drive. Aqui nos Estados Unidos tem uma coisa que se você leva o carro no mecânico, o mecânico tem que registrar todas as mudanças que fez no carro, então quando você vê o carro usado, você sabe tudo que já teve e entrega na porta da tua casa com o documento para você assinar, você só dá o cheque para a pessoa, você pode transferir o banco por cartão, enfim, é uma coisa assim tão simples que beira o inacreditável. E daí pegamos o carro, e daí qual a questão? Obviamente a piscina estava fechada, ainda era um outro momento da pandemia, as praias em Nova York já estavam reabertas, reabrindo, era bem... Só que praia na cidade de Nova York, tem praia. Nova York as pessoas não sabem muito disso. Deixa eu ver se temos tempo ainda para falar. As pessoas não sabem muito disso, mas tem praia na cidade. Você tem Coney Island, que é a praia mais tradicional de Nova York, aliás, onde surgiu o hot dog, né, o cachorro quente, que no século XIX as pessoas lotavam à noite do verão, era 24 horas Coney Island. Por quê? Começo do final do século XIX, começo do século XX, quando já tinha eletricidade, porque era muito quente, as pessoas ficavam no mar. Elas iam de trem e ficavam lá em Coney Island o tempo todo. Você tem Far Rockaway, que é conhecida pelos Ramones, né, por toda essa coisa, que tem onda, tudo. Mas são praias que, para padrões brasileiros, são feias. São praias feias. E é mar aberto, que para nadar não são tão agradáveis, elas não são tão gostosas. Há outras praias em Nova York, em Staten Island, tem no Queens, tudo. Mas daí você tem uma baía que separa o que a gente chama de Long Island. Long Island é uma ilha que começa no Queens e no Brooklyn, que são duas regiões de Nova York, e vai até Montauk, 200 quilômetros. Faz parte do estado de Nova York. E do outro lado você tem o estado de Connecticut. Então, um estado subúrbio, um estado de subúrbios mais caros, assim, de pessoas que moram em Nova York e pegam um trem para vir para Nova York. Nova York fica na Tri-State Area, né, que New Jersey, Nova York e Connecticut. Daí o que aconteceu? A gente tem uma amiga, que é irmã da Júlia do Alibe, inclusive, a Paula Romor, que mora ali num subúrbio de Connecticut, Old Greenwich, que chama, que fica de carro mais ou menos uns 50 minutos de Nova York, o mesmo tempo de trem também. Então muita gente mora em Old Greenwich, pega o trem, por exemplo, você entra no trabalho às 8, você pega o trem das 6h50 da manhã, você está na Grand Central em Manhattan, vai para o seu trabalho, é bem gostoso, aquilo que a gente vê em filme, né? E daí o marido da Paula Romor, um austríaco, uma época comprou uma roupa de borracha para nadar, de neoprene para nadar no mar, mas nunca nadava, nunca tinha usado. E daí a Ana Maria combinou tudo, e daí ele tem meu tamanho, né, o Marcos, e daí peguei a roupa dele, e com touca de neoprene, com tudo, né, com bota, porque estava ainda 8 graus a água, estava muito fria, porque ainda está vindo aquela água do inverno. Esquenta rápido, a partir do final de junho já está quente. Quente que eu digo, que nem 23 graus, assim. E daí a gente foi, só que daí, em Connecticut, a praia de lá estavam fechadas ainda, não estava como Nova York. Só que daí tem várias casas que dão para o mar. E daí uma amiga da Paula tem uma casa, ela deixou a gente parar o carro lá e entrar. E daí eu entrei no mar por lá. E daí é uma sensação, mesmo sentindo água gelada, que só o rosto que sentia, mas começar a nadar assim é uma sensação que você fala, nossa senhora. E daí você tá ali naquele mar que você sabe que tá gelado, você tá com a roupa, não tem ninguém. Completamente parado, daí você vê aquelas mansões ali, tem aquele seriado Billions, né? Inclusive o hedge fund do Billions é gravado, eu passava nadando, porque daí eu fui nadando de Old Greenwich até a cidade seguinte, que é Stanford, e voltei, né, assim, não sei quanto que fiquei quase umas 2 horas nadando né, nesse mar ali de Connecticut,
Connecticut, e essa baía, então é um mar calmo, e nada, só eu ali no mar, foi uma sensação fantástica. Daí eu comecei, aí sempre, daí cada vez ia tirando uma coisa, aí começa tirando a luva, aí tira a bota, aí tira a touca, até que chega o dia que você consegue nadar sem nada. Daí também já estava reaberta a praia em Connecticut, então daí já dava para nadar a partir da praia sem ter que entrar por aquelas pedras. E de piscina, a piscina é o seguinte, quem nada, que eu não sou nadador, eu joguei polo aquático no Brasil e aqui em Nova York, e treinei natação Masters no Paulistano também, em São Paulo. E nado todos os dias, então eu adoro nadar, nado todo dia 1 hora. Pelo menos. Tem dia que eu nado mais, dia que eu nado menos, é raro. Em geral, é pelo menos 1 hora que eu nado. Agora é uma maravilha, que você reserva a raia 1 hora para você e você não tem nenhuma dor de cabeça. Então, natação, mas pessoa que gosta de nadar, tem as pessoas que gostam de correr, mas quase uma religião. E a piscina é um templo religioso. E tem umas piscinas pelo mundo, que daí eu até menciono no livro, em Berlim Oriental, tem cada piscina, no MIT, né, naquela região do MIT, que são, assim, obras de arte. Você entra naquela piscina, então a parte turística de você conhecer. Então você vai, você nada, daí você vê como que é o vestiário ali, vai entrando como que é as pessoas que estão indo nadar também, você entra, então você tem todas essas questões assim, dessas piscinas que são especiais. Tem as piscinas que você viaja, você quer nadar, às vezes você nada na piscina do hotel, que daí muitas vezes não tem muito charme, mas tem umas piscinas pelo mundo que são realmente fantásticas. Aí no Rio de Janeiro eu já tive a chance de nadar na piscina do Botafogo, em frente à Baía da Guanabara, parece que está bem abandonado atualmente, né? Eu li que talvez até feche. Joguei polo na piscina do Botafogo. E quando eu fui no ano passado, que eu passei o Réveillon, eu nadei ali em Copacabana, porque minha sogra tem um apartamento ali perto do Forte, e ali daí ela falou para mim que tem um pessoal que vai nadar de manhã, uma coisa linda que vocês têm no Rio de Janeiro, que eu vi em Chicago, aqui nos Estados Unidos também, que daí chega de manhã aqueles grupos de pessoas que vão nadar, uns com canoa havaiana, com o stand-up, e daí eu nadei ali também. Em Chicago tem isso, que as pessoas não imaginam, mas Chicago no verão eu nadei no Lake Michigan, ali em Chicago, que você também entra por uma praia e tem um monte de gente nadando, e daí você vê aquele skyline de Chicago, que é maravilhoso. Mas enfim, quem gosta de nadar, eu queria fazer um livro sobre natação, e eu quero fazer umas travessias, não travessias, eu não tenho condição de fazer Canal da Mancha, mas há travessias interessantes. Por exemplo, da Calábria para Sicília, é uma travessia que você consegue fazer, André. São 3 quilômetros. Olha, pô. Não, mas 3 quilômetros não é um absurdo. Eu vou boiando, vou esperando a maré favorecer, ó. Não, mas 3 quilômetros, não, mas 3 quilômetros, uma pessoa que nada solto, tranquila, você faz em 1 hora. 1 hora nadando num trem de piscina dá uns 3 mil, um pouco, às vezes até mais que 3 mil. Então você tem essas travessias interessantes, assim, que você pode fazer. Um pouquinho maior, como é que dá para fazer? Você tem ali da Córcega para Sardenha, mas daí já é 11, aí você tem que fazer um treinamento um pouco maior. E eu nado borboleta, né? Não, e é cruel, borboleta, não sei como é que você aguenta. Eu nado borboleta a longa distância. É muito demandante. Agora, quando você vier ao Rio, venha conhecer a piscina do nosso querido Fluminense, que é tradicionalíssimo. Minha mãe nadou muito no Fluminense. Fluminense é tradição. Agora, o homem-peixe que virou correspondente e que tem uma identidade, a gente vai ter pouquinho tempo, mas acho que é suficiente para você dizer, ninguém nunca pegou no teu pé por você aparecer descabelado, e o descabelado virou sua marca. Não, agora. Então, mas ao vivo nem é tanto descabelado, mas aqui na televisão o pessoal usa o cabelo mais cortado. E houve uma coisa também, André, que é o seguinte, houve uma mudança de moda. Porque o cabelo que eu tenho era muito comum nos anos 80 e mesmo 90. Eu sempre falo das seleções de futebol. Não na televisão. Não na televisão, isso é verdade. Mas se pegar a seleção de futebol da Argentina ou do Brasil mesmo, 82, 86, você vê uma quantidade grande de pessoas cabeludas. A Argentina, por muito tempo, o Milton Neves que fala isso, fala que a Argentina piorou no futebol quando cortaram o cabelo. Ele fala que entrava aquela seleção da Argentina com todos os cabeludos e impunha. E que hoje eles entram com o cabelo cortadinho e ninguém dá nem bola. Que pareciam guerreiros com cabeludos. A época recente, uma coisa recente. O Batistuta era cabeludo. O Canidia, o Crespo, todos eram cabeludos. E hoje em dia você vê que todos entram com o cabelo cortado. O funeral do Maradona, você não vê os argentinos cabeludos mais. Então houve uma mudança de moda. O cabelo que nem o meu saiu de moda. Eu admito que saiu.
mas se usava mais. E é o cabelo que eu usava, desde pequeno, tudo. Agora é porque eu tomei um banho para entrar no ar, ainda não deu para acertar, mas e ele é prejudicado por causa do cloro também, então ele acaba ficando danificado. Meu amigo, agora já é. Você tem a sua identidade que se confunde também com o seu estilo de penteado ou de ausência de penteado. Eu recomendo, meus amigos, enfaticamente, uma leitura instrutiva, gostosa, bem narrada por um craque no assunto, que não é um assunto trivial. Geopolítica é um jogo de varetas em que as tramas estão todas interligadas, jogos que variam de acordo com o tempo, com os humores dos governantes, com a rotatividade do poder. E o Guga maravilhosamente discorre sobre tudo isso no intervalo de tempo curto e fala sobre esse lado humano que nos toca o coração, que é a sinceridade que ele passa na televisão em relação ao que ele crê, o que ele percebe das coisas, sem papas na língua, sem rabo preso. Guga, obrigado pelo convite, André. Obrigado por quase 3 mil pessoas aí acompanhando a gente. Obrigado a todos que nos acompanharam. Tudo de bom, fica com Deus. Ótimo trabalho. Até o Em Pauta. Até o Em Pauta na semana que vem. Tchau, André. Tudo de bom.